Hora do café! Hora de café! Quero café! Meu Deus, gente. Bom dia, Oni! Bom dia! Meu Deus! Ai, ai, ai! Bom dia também. Bom dia! Esse rabão, né? Opa! Hoje eu vou de chá. Tem um cafezinho. Cafezinho. E tem também, ó, um pratão aqui de mamão com banana, laranja, aveia e gergelim. Me confundi, achei que era linhaça. E para completar, um mel da Omindaré, que faz parte da nossa mesa aqui, do nosso café da manhã no sítio. E que a gente só agradece, gente. Mel de qualidade, vários tipos de mel, uma gama grande. E a gente vai deixar o contato deles na descrição delas, né? Porque a extração, todo o trabalho é feito por mulheres. Então, vou deixar o contato delas, da Omindaré, para vocês. E olha que delicadeza. O meu ainda tem um cadinho aqui, ó. Tem até um pingente de abelhinha lindo, lindo. Vai de quê? Vai de frutas? Eu acho que eu vou de frutas hoje. Começar bem, começar com fruta. Deixa eu pegar aqui. Vou pôr esse potinho mesmo. Vamos dar uma olhinha. Aqui essa cozinha é aberta, então sempre quando a gente usa os utensílios a gente tem que lavar e tomar muito cuidado, porque aqui a gente não tem porta nos armários, então pode ser que algum bichinho se esconda, né? Oh, com certeza. Estamos perto ali da floresta aqui atrás, então sempre muita atenção, tanto com espaços assim abertos, quanto com calçado, né? Sacudir as roupas, detalhes que às vezes a gente, quando não vive na roça, nem imagina que tenha. Bater as botas antes de colocar. Até as roupas do varal sacudir, porque às vezes vão um bichinho ali, uma formiguinha, um carrapatinho e depois você leva pra dentro de casa e pra você, né? Então, acontece, pode acontecer. Começou a temporada da seca, começa a temporada dos carrapatos, né, também. Nossa! Muito bom o queijinho da roça. Bom! E esse queijinho especial, nossa, gente, maravilhoso. Pode até parecer queijo de Minas pelo formato, mas não é. É uma mussarela artesanal feita pela Dona Graça. A gente fala muito da Gracinha aqui e do Seu Jorge. Eles têm um sítio também aqui perto. E sempre que a gente precisa, eles produzem queijo, manteiga, tudo fresquinho e natural, assim, sabe? Sem muita química, sem nada, né? Assim, aí, perfeito. perfeito. O sal no ponto. Maravilhoso. Quando a gente precisa de esterco também, é lá que a gente recorre. Também.
Coisa boa, então, a gente poder morar na roça, assim, né? No sítio, ter essas coisinhas mais saudáveis. E eu falando de saúde, falar que daqui a pouco nas missões, depois a gente ajeitar ali a casinha dos pintinhos, né? Das pintinhas, a gente vai partir ali pra horta no Caixote. Bora plantar. Bora plantar. Aonde? Você já papou já, ué. Já, ué. Só um pouquinho. Meu amor, falando de cuidado, a gente fala dos cuidados que a gente tem, né? De sacudir uma roupa, de olhar ali pra não pegar algum bichinho. Falar dos nossos bichinhos, né? Principalmente da Oi e da Kiara. A Kiara já tá lá, ó, no caixotinho que ela ama ficar. E é muito importante. O desparasitário, né? Exato. E a gente dá certinho no tempo que cada um tem ali a sua prescrição. Faltam uns 20 dias aí pra ela tomar outro. E é um amor que a gente tem pelo animal, o cuidado com o animal, né? Faz parte desse amor. Faz parte desse cuidado. Então... Mesmo na viagem, ela tomava os desparasitários, tudo corretamente. Porque não é só aqui no Brasil também que tem... Não, em todo lugar, tá muito suscetível, né? Claro que estando no meio do mato, tem mais probabilidade, mas... Sim. É exigido para entrar em cada país. E aqui a gente segue assim, a Kiara também, né, Kiara? Tá lá dentro do caixote. O pessoal falou que a Kiara tava sumida nos vídeos, ó, tá aí. Ela gosta muito de ficar nesse cantinho aqui, né? Fica escondidinha, né, de greta. É raríssimo vocês verem ela. Foi muita sorte vocês deram esses últimos vídeos aí que ela apareceu bastante. Ela é bem selvagem, né? Em cima das árvores. E sementinha aqui, olha que coisa boa, a gente não precisa jogar essas coisas no lixo. Aqui, ó, a gente só faz assim, ó. Vai que nasce. Vai que nasce. E já nasceu assim, né? Vai que cola. Já nasceu aquele pé de limão ali. Os animais plantam assim, né? Eles comem as frutas e quando vai o number 2, aí sai a sementinha, cai na floresta e brota e nasce a árvore de novo. É assim que nasceu a araucária ali dentro do mato. Sim. Não foi nós que plantou, não. Ninguém. Algum animal. Algum macaco, porque passa muito macaco aí. E tem algumas araucárias por aqui. A galera deve estar se perguntando, né? Mas em Minas Gerais tem araucária? Tem. Não tem muita, igual no Paraná, ali para baixo ali. Mas tem também. Em alguns focos. Né? Eu acho que pelo clima, alto, né? Aqui é um clima frio à noite, principalmente no inverno. Isso mesmo. Pela altitude, então. Ai. Uou! Olha lá, meninas. Agora vamos limpar aqui a casinha de vocês. Ui, espero que elas não pulem dessa caixinha de papelão aqui improvisada. E para quem tá chegando agora, essas são nossas pintinhas da poedeira. São as futuras galinhas poedeiras. Bem mansinhas elas já estão, já acostumando com nossa voz. Ela pode reconhecer a nossa voz, a gente já percebe que elas estão começando a reconhecer, porque eu fico mandando beijinho assim, ó. Ou faço titi. Cada um tem um jeitinho, né? Aqui. E a água. Aê! Pronto. Olha o adubo, hein? E essa parte agora, então a gente vai jogar. Então agora a ideia é jogar essa parte aqui, que já é um adubo, como o Fá falou, em alguma plantinha, né? Não vamos desperdiçar, não.
Vamos colocar em alguma planta. Já faz uma forração do solo e já serve como um esterco. Vamos jogar um pouquinho nessas roseiras, gente. Aí. Então, ter galinhas é bacana, não só pelo fato... Nunca a gente ama animais, né? Mas outro, não só pelo fato do ovo, mas sim também do adubo, que ajuda e muito na parte do plantio, que é o que a gente vai fazer logo mais. Então, ter galinhas, ter patos, ter vários tipos de animais, tem muitos deles que fornecem esse adubo através do seu... Fala, esterco? É tipo um esterco, né? Oh. Das suas fezes. As galinhas, eu sei que o pato também, o marreco, é muito bom. E chega, às vezes, a ser tão forte que nem o do marreco e do pato, que tem que ser diluído até. Aqui no caso, é das pintinhas ainda. E pouquinho. Maior vou ter que raspar. Pronto, e a gente tem que fazer essa troca, limpar onde elas ficam, porque senão elas ficam com a umidade. E aí a gente percebe que elas sentem muito frio. Elas começam a tremer, e mesmo com a lâmpada. Então a gente percebe que tá na hora de trocar, tá meio úmido, né? Mas aqui é uma palha um pouco maior, mas acho que vai servir também. Pegar as de cima que são bem sequinhas. Pronto. Aqui também, olha que lindeza, gente. Eu me canso de falar a força que a natureza tem, né? Com o simples, ela já produz. Porque foi só a gente fazer, ó, uma leira que a gente fala, uma linha, né, Fá? É isso de mesmo. palha seca, um pouquinho, gente, não tem nem muita terra. Tem que até jogar mais terra aqui, ó. Vai virando terra, né? Vai virando terra, é. E aí nasceu essa lindeza aqui, ó. E até deixaram nos comentários que tem gente que adora comer as sementinhas do girassol. Ali tem um já no finalzinho do ciclo. E aqui, ó, de todas as abóboras que eu plantei, nasceu essa daqui, ó. Tá bonitona também. Tá tentando subir já. Voltar com elas pra casinha? Agora sentir a grama um pouquinho? Vai. Gente, será que eu fiz errado? Eu soltei todas pra ver a reação delas pisando assim na grama. Elas estão doidinhas. Uma saiu muito rápido ali. E quem apareceu, mas não chegou muito perto, foi o joinha, ó, passando lá no fundo. E tá uma festa aqui na cozinha. Olha, não podemos perder de vista. Olha isso daqui tomando solzinho, esticando as asinhas. Pronto, já colocamos elas na caixinha, na casinha delas. Como vocês viram aí, elas estavam soltas. Mas não pode ficar solta, né? Ainda é muito pequenininha, tem gavião. E
como vocês viram também, a tela ainda não chegou pro galinheiro. Depois que tiver lá tudo ok, elas vão estar maior um pouquinho, aí sim elas podem ir para lá. Mas por enquanto elas ficam aqui um mês. Vai aumentando a casinha, né? Vai ter que ir aumentando a casinha, mas elas ficam por aqui ainda um bom tempo. Até porque elas sentem muito frio, né? Também. Mas elas já estão mais danadinhas. Já corre, já fica mais esperta. Estão espertinhas. Em poucos dias já mudou bastante. Já. Tão lindas. Pronto. E o Fá falou de gavião, inclusive passou 2, ó. E a Oni já foi atrás. Não sei a experiência de vocês aí de casa que tem um cachorro assim que vive no sítio ou mesmo na cidade que já percebeu que seu cachorro fica olhando pro céu. Não sei. Bem, é uma característica forte da nossa dog, que dá a Oni. Gente, desde pequenininha ela tem essa mania de ficar olhando muito pro céu. E quando passa uma ave muito baixa, ela corre atrás. A gente até estranha esse comportamento, mas é bom porque ela defende toda a área aqui. Defende, como o Fá falou, até o espaço aéreo. E nada se perde, né? Tudo se transforma. Tá aqui, ó, o resto das cascas, pedaço de fruta, resto de alimentos. A gente costuma jogar dentro da composteira. Como a gente ainda não tem uma composteira oficial, a gente usa esse futuro jardim aqui, ó, uma big composteira. Já estamos fazendo uma terra, né? Porque esse resto de alimento vai se decompor e vai virar um adubo muito bom. E a gente vai cobrindo com a palha, que também vai se decompor. Então, quando lá pra frente encher, a gente já pode plantar aqui, que vai estar joia. Joinha. Joinha como o nosso galo. Ai, gente, já esquentou aqui. Camisa preta? É, roupa escura. Esquenta, parece bem mais. Então, bora colocar na terra. E essas mudas que eu vou colocar na terra, na verdade, uma só, alface. Todos os alfaces que a gente tem aqui, ó, a gente tá com bastante mudinha. Pegamos algumas na cidade mais próxima, que é Cruzília, que é onde a gente consegue. Olha que maravilha. Então, nos próximos episódios vai ter plantio, vai ter horta. Bora, porque a geada já passou, o frio também pelo jeito já tá passando. E a gente vai fazer o nosso alimento, pelo menos o mínimo dele aqui. Tirar do sítio, né? Isso aí, com certeza. E não dá pra colocar todas hoje, porque o sol já tá pegando. Então o ideal é plantar bem cedinho pra quem acorda cedo. E no caso a gente acorda, mas vou falar pra vocês que até ajeitar as coisas, tomar o cafezinho, já tá quente, né? Já tá esquentando, é mesmo? Então a gente vai deixar pra plantar no final do dia. Se não der no começo da manhã, final do dia, é muito importante, porque às vezes a pessoa põe no sol escaldante do meio-dia e fala, nossa, elas não aguentaram. Tem razão. E mesmo que você plante no sol e fale, ah, mas eu vou regar bastante, eu reguei bastante. Não adianta, porque essa água vai ferver. Ela vai cozinhar a raiz, né? Isso mesmo. Bora lá então? E a gente até prefere quando o dia fica nublado, é aquele dia de plantar. A gente fala, ah, o dia de plantio. Olha o que eu achei ali. Gente, nasceu mais batata. Tinha pegado algumas, mas olha isso. E agora, em volta com essas batatas? Joga ela ali que a gente joga uma palha e... Amém.
Então a gente só tá fazendo isso porque tem o sombrite, né? É, sim. E olha lá. E porque ainda não é muito tarde, mas... Também já tem tomate, mais tomate para colher, ó. Agora chegou a hora, quando começa a produzir assim, a gente aprende que é a hora também de criar um defensivo natural, porque aqui a gente não quer usar nada que envenene, né, nossas plantinhas, nossos alimentos. Então, para isso a gente quer receitinhas aí, podem enviar, hein? Que a gente vai fazer tanto de fertilizante a gente costuma fazer, quanto de defensivos naturais, ó. Porque já tem alguma coisinha, algum bichinho aqui pegando. Olha que coisa linda. Bem, por aqui, missão cumprida, já regamos e ainda bem que tem um sombrite, senão não aguentaria não. Couberam 4 e a gente acabou desistindo de plantar ali na ponta por conta de ficar sem o sombrite. E porque a gente viu as batatas brotando novamente, então vou deixar o espaço para elas. Aqui já deu para ver que a gente tem mais uma colheita hoje, então vou colher. E a gente vai para os abraços especiais para terminar esse vídeo. Minha gente, vou precisar mesmo de algum defensivo. Ó, nosso primeiro giló já tá atacado. Só que eu não consigo saber que bichinho que é, porque faz esse buraco. Aqui, ó. Quem é de casa sabe. Porque aí sabendo o bichinho que ataca, eu consigo fazer esse defensivo natural, né? Então, chegamos no final desse episódio com abraços especiais. A melhor hora dos abraços. Vocês gostam, né? Então, quem quiser abraço especial, deixa aqui. Quer enviar um abraço para alguém também, deixa aqui nos comentários. Mas depois lembre de conferir no final de cada episódio, tá bom? Isso aí. Tem uma listinha aqui, ó. Hoje os abraços especiais. Os primeiros vão ser para Gláucia e Fernando, que tem um shih tzu chamado Max. É o amigo da Aone. É o Max. E Max? E eles são de onde? Eles são de Cubati, Paraíba. Paraíba. Olha, rapaz. Depois, ó, tem mais abraço. Uhul. Claudete, Cláudio, a Ingrid e o Pedro. Família maravilhosa que acompanha aqui o canal. Forte abraço para todos vocês. Eles são de Potim, São Paulo. Diz que é pertinho de Aparecida do Norte. No, São Paulo é grande demais também, né? Eu nunca tinha ouvido falar de Potim, rapaz. Que bacana, né? Larissa também, ó. Forte abraço, Larissa, de Timbó, Santa Catarina. Rapaz, eu achava que só tinha Timbó lá em cima, no Rio Grande do Norte. Tem Timbó também em Santa Catarina. E vamos continuar com isso aqui. Agora vem minha letra, ó. Maria Helena e Israel, de Campo Grande, Mato Grosso. Margarete, Ayrton e Isabela, de Joinville, Santa Catarina. Terra boa, rapaz. Alexandre e Gleice, de Tucuruí, Pará. Estamos tendo bastante gente aí no Pará, hein? Vou ter que ir aí, hein? Ah, que legal, eu apoio. Trem. Valmir e Lolete, de Goiânia, Goiás. Mônica Mary, de Barreirinhas, Bahia. Gustavo e família, de Itapira, São Paulo. Sandra Helena, Rio de Janeiro, RJ, capital. Aí, ó, Anice e o Toninho, pai da Cá. Guarulhos, São Paulo. Bruno e Diana, de Portugal. Ora, pois.
Fabiane Muller e Lucas Filho, esses não sei de onde é. Arnaldo e a esposa Gisele. E para o filho Pablo Ricardo. Ai, nome de artista, hein, rapaz? Bonito, Pablo né? Ricardo. Campinas, São Paulo. E a Tânia Brito, Ananindeua, Pará. Ô, trava-língua aí, ó. Ananindeua. O que significa, hein? Fala pra mim, Tânia, o que significa Ananindeua? E é isso aí, ó. A Alissa tá aqui. Desculpe se a gente deixou alguém de fora. São muitos abraços. Às vezes os comentários até passam. A gente não consegue dar conta. No próximo tem mais. Mas aí a gente vai caçando ali. E vai achando. Bastante. Então, para não ficar em falta com ninguém, eu vou mandar também um abraço muito especial para todos vocês que acompanham o canal, seja na estrada, seja aqui na temporada na roça. E é isso, ó. E nós vamos ficando por aqui, nômades, por hoje. E espero você no próximo episódio. Muita paz, amor e até a próxima. Ai, papai. Uhul.